Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje o tema do dia é gelatina. É saudável ou não é? Dou pro meu filho ou não dou? E aí, é aliada no meu emagrecimento ou não? A principal coisa que se ouve da gelatina é que ela é fonte de colágeno. Será mesmo que ela tem tanto potencial assim em colágeno? Acompanhe até o final do vídeo que eu quero explicar para vocês que não existe só um tipo de gelatina, mas que a tradicional que geralmente usamos, comemos, damos para os nossos filhos, eu comia quando era criança, ela não é saudável não. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês as opções de gelatina. Temos dois tipos de gelatina, gelatina de origem animal e gelatina de origem vegetal. Vamos começar pela tradicional. A tradicional, coloridinha, da caixinha, que a maioria consome, que encontra em todo supermercado. Principalmente é dado para a criança como uma coisa saudável, mas não é bem assim. Ah, mas ela não é da fruta, fonte de colágeno? Não. Vou explicar da onde veio que ela é fonte de colágeno. O que acontece? Essa aqui, que é de origem animal, ela é produzida a partir de tecido conjuntivo e conectivo de animais. O que seria? Tendões, pele e cartilagem dos animais, geralmente de bois, onde esse cozimento que gera gelatina, mas gera a gelatina em pó, incolor, ela natural ali. E vocês acham que ficaria gostoso ao paladar uma gelatina só com o cozimento dessas partes dos animais? Não. E é aí que a bomba chega. Ah, mas o que acontece então? Para que fique gostosinho, agradável ao nosso paladar, para que conseguíssemos comer e ingerir, é adicionado um monte de coisas. Por exemplo, açúcar, sódio, conservantes, aromatizantes e muitas outras coisas que fazem muito mal à saúde. Ou seja, ela se assemelha muito ao suco em pó, mas aquele suco bem antigo lá, que é açúcar puro, aquele pó que afoga, só a hora de abrir o pacote a gente já se afoga. Então, ela é bem semelhante à composição daquele pacotinho. E aqui eu trouxe para vocês, inclusive, duas marcas de gelatina diferentes. A mais em conta que eu encontrei no mercado e uma um pouquinho mais cara. E assim, a composição é a mesma. Para quem não sabe, o colágeno é muito importante para a sustentação da nossa pele, deixar a pele firminha ali, para não surgir rugas. É importante para as nossas articulações, nossos tendões, para que não haja desgaste ao longo da vida. E sabemos que enquanto mais envelhecemos, menos produzimos colágeno e mais precisamos. Por isso, chega um momento que precisamos repor e a alimentação é uma das principais aliadas nesse momento. Então, se você for analisar a quantidade de colágeno que contém uma caixinha de gelatina dessa, de 20 gramas, por exemplo, é mínima. Você teria que comer muita gelatina para conseguir a quantidade recomendada de colágeno por dia. E claro, isso levando em consideração o colágeno, mas não esqueça que não é só colágeno que tem na gelatina, tem todos esses outros componentes que são prejudiciais à tua saúde. Agora eu vou mostrar para vocês, então, vou aproximar aqui a imagem para vocês verem a composição da gelatina, dessa da caixinha, a tradicional que a gente compra e dá para nossos filhos. Por questão de curiosidade, na composição sempre da embalagem, sempre os ingredientes estão por ordem decrescente. O que significa isso? Que sempre os primeiros ali são os itens que mais contém na composição de tal alimento. Por exemplo, olhem aqui a qual ingrediente que está primeiro na composição dessa gelatina, só para vocês terem uma noção que não é nada saudável. Então, o açúcar, gente. Então, a maior quantidade deste pacotinho de gelatina aqui é açúcar. Inclusive, temos um vídeo sobre os tipos de açúcar, qual que é o mais saudável, o menos saudável. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Mas é a pergunta que sempre surge. Tá, mas por que nos hospitais sempre dão gelatina? E é basicamente por não ter gordura e por ser um alimento de fácil digestão. Ou seja, geralmente a pessoa que está no hospital, ela já está debilitada
ou ela está com dificuldade, falta de apetite, então é um alimento difícil do nosso organismo recusar ele na hora de ingerir. Só por esse motivo, nada nutricional, tá? Mas a pergunta do começo do vídeo, e aí, dou para o meu filho ou não dou? É saudável ou não é? Não, gente, não dá, porque como eu falei, ela é muito semelhante ao suco em pó, aquele de pacotinho. Então, se você não dá suco, não tem por que dar gelatina, ela não é saudável. A única coisa boa que ela deveria ter, que era o colágeno, é uma quantidade mínima, que não vai fazer diferença, tá? Então, não dá para o teu filho, porque nessa composição, ela tem, por exemplo, tartrazina na composição dela. O que a tartrazina é? Ela é um corante que geralmente é um corante artificial que geralmente é utilizada nesses doces, inclusive na gelatina, suco, refrigerante. E o que ela causa no organismo? Ela causa muitas reações alérgicas. Então, às vezes, o teu filho tem rinite, tem bronquite, asma, mas ele consome muito esse tipo de alimentos, o que pode estar desencadeando essas alergias nele, até na própria pele, alergia, dores de cabeça, pode ser a causa a tartrazina, que é esse corante artificial. Outra coisa que compõe a gelatina, que vocês vão ver aqui, aspartame. O que é o aspartame? Aspartame é aquele adoçante artificial que os diabéticos usam, que não é nada saudável também. Ele só tem um baixo nível calórico, mas ele continua tendo malefícios, então não é recomendado. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso de adoçantes. Ele contém conservantes e corantes, que é comprovado por estudos que eles ativam o sistema nervoso central da criança, fazendo com que essa criança fique mais agitada. E para emagrecer? Posso comer gelatina? Gelatina emagrece ou não? É saudável ou não? Coloco na minha dieta ou não? Gente, acho que essa pergunta nem precisava eu responder, mas vamos lá. O que eu falei, que eu mostrei aqui para vocês, não é coisa que eu estou inventando na minha cabeça, está na embalagem. Qual que é o primeiro ingrediente que vai na gelatina? Açúcar. Açúcar emagrece? Não. Sal. Contém sódio, cloreto de sódio. O que é? O sal, ele retém líquido no nosso corpo e prejudica o funcionamento dos rins. Então, também está respondido que não é saudável. Então, não adianta você falar, vou comer um docinho saudável, a gelatina, porque não faz mal. Não, gente. Essa gelatina tradicional aqui não é saudável, não dê para o seu filho e não coloque na sua dieta para emagrecimento. Se faz mal para o teu filho, para você também. Vive com a rinite lá atacada, pode ser que você esteja consumindo muito esse tipo de corante. Então, das gelatinas, se você for dar dessas tradicionais que encontramos no mercado, você teria que dar essa daqui, que é a sem conservantes e sem corantes, sem nenhum adicional aqui. Mas não sei se vocês já experimentaram. Eu já experimentei quando fui fazer alguma receita e o gosto dela, gente, não é nada agradável. Então, dificilmente o teu filho vai aceitar esse gosto aqui dessa gelatina, principalmente como uma sobremesa. E para você adulto que quer incluir a gelatina na sua alimentação como fonte de colágeno, fibras e outros nutrientes, existe essa gelatina aqui, que é a gelatina de origem vegetal que eu comentei para vocês no início do vídeo. Que ela é produzida a partir de algas marinhas, porém ela tem um quesito. Aqui eu consegui comprar ela a granel, né, numa loja de produtos naturais, só que o valor dela, gente, não é nada acessível. Por exemplo, esta aqui eu paguei 79 centavos. Esta aqui, que é a saudável vegetal, é R$150 o quilo. Eu só peguei um pouquinho só por questão de curiosidade para mostrar para vocês, e eu quero inventar umas receitas saudáveis aí e quero colocar ela também. Mas ela é bem mais cara. Mas se mesmo assim você quiser comer, ingerir ela, vocês sabem como encontrar. Você vai encontrar ela geralmente como o nome agar-agar, tá? Só para você, caso você vá numa loja de produtos naturais, para você saber como pedir. Então essa aqui ela é neutra, incolor, sem adição de açúcar e nenhum outro conservante. Inclusive, uma questão de curiosidade, se você for fazer alguma receita com essa gelatina aqui tradicional, você vai precisar colocar ela na geladeira para ela endurecer.
Essa aqui, como ela tem alto índice de colágeno, fibras e tudo mais, o poder gelatizante dela é muito maior. Só para vocês terem uma base que ela não precisa ser colocada na geladeira. Em própria temperatura ambiente, ela consegue chegar nesse ponto. Gente, muito obrigada por ficarem até aqui. Inclusive, eu comecei o vídeo de dia e já está noite, escureceu aqui, mudou um pouco a iluminação, mas obrigada por estarem aqui e continue nos acompanhando, se inscreva no canal, dê aquele like, que sempre trarei outros conteúdos aqui para vocês. Muito obrigada! Um beijo!